Horas 31 minutos, você está ligado conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Vamos falar um pouquinho mais de economia, Pedro? Olha, o momento é tenso e a gente quer te contar o que está acontecendo, qual é a possibilidade de que o Brasil seja mais ou menos afetado por esse momento turbulento pelo qual passam os mercados desde ontem, na verdade desde sexta, quando foram divulgados dados sobre os Estados Unidos. Quem está conosco aqui ao vivo para nos explicar o que está acontecendo, traçar perspectivas, é o economista Rafael Figueiredo, CEO da Eleven Financial. Rafael, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Olá, turma, bom dia para vocês, timaço aí, medalha de ouro para vocês no jornalismo. Quem nos dera, viu, Rafael? Mas é o seguinte, quando a gente observa a reação dos mercados, a divulgação dos dados de desemprego nos Estados Unidos, acho que a primeira coisa que a gente se pergunta é, era para tanto? Aquilo que foi divulgado lá na sexta tinha mesmo o poder de provocar uma turbulência tão grande como a gente viu ontem e ainda vê hoje? Como é que você viu isso, hein? Thaís, veja, eu imagino que sim, tá? Eu acho que era para tanto, porque a gente vem de um ciclo de alta muito forte, né? Para explicar um pouco desse movimento, eu vou dar um passo atrás. A gente está diante da temporada de resultados das companhias e o que a gente vê até agora lá nos Estados Unidos as cinco maiores companhias listadas, né? Eram sete, agora se tornaram cinco, né? E essas cinco maiores, ligadas ao frenesi de inteligência artificial, de tecnologia, elas estão representando 53% a mais de lucro na média dentre todas as empresas listadas lá nos Estados Unidos. É muita coisa. Sabe aquela coisa que a gente sempre fala, né, em finanças pessoais, que a gente não deve colocar todos os ovos numa cesta só? Pois é, está exatamente ao contrário nesse momento. Está muito concentrado. Então, a partir do momento em que há alguma preocupação em relação à atividade econômica, em função, como você colocou há pouco, dos dados do mercado de trabalho que acelerou, e um prognóstico, né, de que a economia americana deverá desacelerar, acho que é natural a gente ter um efeito em cadeia muito forte, cada um com os seus países em função dos seus limites, né, de atividade, de câmbio, de taxa de juros, mas em função da questão dos Estados Unidos propriamente, acho que esse movimento reativo ele acaba sendo muito de defesa, que é uma chamada correção técnica que a gente viu, em função dessa alta concentração. Então, sim, é natural que a gente enxergue um movimento cada vez mais volátil a partir de agora, em função dessa alta concentração, Thaís. Rafi, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Você é um craque, viu? Medalha de ouro mesmo nesse assunto. E eu queria que você nos trouxesse uma visão sobre o que aconteceu no Brasil, né? Que a gente viu, começou lá, o problema começou lá no Japão e se espalhou no mundo inteiro e tal, inclusive aqui no Brasil. Mas a impressão que deu é que a Bolsa Brasileira sofreu ali um pouco e tal, o impacto disso. Mas no fim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Para usar uma expressão popular. Quer dizer, o Brasil, a Bolsa Brasileira, não parece ter sofrido tanto quanto aconteceu lá fora. Isso decorre de quê? Dos fundamentos da economia, enfim, da nossa realidade econômica ou da desimportância do Brasil? Porque eu vi uma avaliação exatamente nesse sentido. O Brasil sofreu pouco porque ele está fora do jogo. Por isso isso se refletiu tão pouco, teria se refletido tão pouco na nossa economia. Eu queria que você desse enfim, fizesse uma análise do comportamento da Bolsa Brasileira no final do dia de ontem. Perfeito, Cláudio. Veja, eu acho que é um pouco nesse sentido mesmo. A gente perdeu muita importância sob a ótica do investidor estrangeiro. A Bolsa Brasileira é a pior performance entre as principais bolsas de mercados emergentes do mundo, e a nossa moeda é a pior também. Então, como a gente perdeu muita relevância nesse movimento de estresse de mercado, onde o dólar, como moeda central do mundo, desvalorizou, acaba acontecendo um movimento de rotação, e aí o Brasil acaba absorvendo um pouco mais essa queda diante da realidade do mundo inteiro,
justamente porque nós já estávamos ruins, já estávamos com uma performance ruim, né? Então, perdemos relevância. A gente já não atraiu tantos recursos estrangeiros como foi em outros momentos, em outras épocas, né? E aí, nesse momento de alta volatilidade, a gente acaba também não participando totalmente desse estresse, né? Evidentemente, há uma correção via câmbio, como a Thaís falou, né? O câmbio foi para cima dos 5,80, mas durante o dia de ontem, quando a calmaria começou a se estabelecer, o dólar caiu, né? E aí acabou tendo um pouquinho mais de previsibilidade para os movimentos aqui na nossa B3. Então, mais, assim, a gente continua com os múltiplos muito baratos, a gente continua tendo diversas oportunidades, mas diante de um problema cujo epicentro, né, o grande problema foi no Japão e logo depois nos Estados Unidos, a gente acabou ficando fora. Eu uso uma expressão aqui, Cláudio, que eu falo para os clientes, né, que o Brasil, a gente joga a Série B do mundo, né? A gente está longe lá da Série A, da Champions League, né? Então, a gente tem que reconhecer isso e entender que nesses momentos de pico, a gente acaba ficando de fora, seja do movimento positivo, mas também no movimento negativo, como foi o caso ontem. Rafi, seja super bem-vindo sempre ao Jornal Gente. Você sabe que aqui tem o pessoal está acompanhando, né? Obviamente a alta do dólar. Os turistas brasileiros estão aqui para torcer pelo Brasil, né? Pelos nossos campeões aqui, nossas medalhas, mas estão preocupados também com a questão do tomara que eu não tenha usado o cartão de crédito, né? Eu conversei com alguns, falaram que não, o dinheiro está contado, etc e tal, mas é que agora realmente não é uma boa. Eu estou acompanhando os gráficos aqui, Rafi, para você dar uma ajuda para a gente. Num primeiro momento, perspectiva de recessão, desaceleração da economia americana, né, que afeta aí o mundo todo. Mas em um segundo momento, quando o Fed baixar os juros, isso pode ser benéfico para os mercados emergentes, assim, a gente inclui o Brasil nisso, eu digo para o nosso câmbio, juros, atrair capital. O que você acha? Sim, Sônia, veja, a partir do momento em que o Fed começa a sinalizar a queda de juros, e isso, na minha avaliação, ele já deveria ter feito na última reunião, no dia 31, ele perdeu essa chance, né? E, portanto, ele se colocou refém dos seus próprios movimentos. Então, a partir do momento que tem aí quase que 100% de chance do Fed reduzir o juro na reunião em setembro, o fluxo ele vai começar a mudar e sair dos Estados Unidos e ir para outros lugares no mundo. Isso deve ajudar bastante o nosso câmbio, né? Não estou dizendo que a gente vai voltar lá para a casa dos 5, mas deve ajudar bastante porque essa dinâmica de alocação acaba acontecendo de maneira natural. E um outro movimento que aconteceu hoje, nesse exato momento, que tem a ver com a sua pergunta, é o Copom. Hoje, há pouco aqui, enquanto a gente está falando, o Banco Central divulgou a ata do Comitê de Política Monetária, e nessa ata, eu achei uma ata extremamente dura, no sentido de que, abrindo aspas agora, né, a ata diz que o Banco Central não vai hesitar de subir a taxa de juros se for necessário, porque ele vê um ritmo de atividade mais forte do que ele imagina, uma inflação mais forte do que ele também imaginava e uma desancoragem de expectativas. Então, juntando agora as duas coisas, com uma ata bastante dura, com um Banco Central determinado a convergir a nossa inflação, mais um Fed direcionando a sua taxa de juros para baixo, eu imagino que é natural que a gente comece a ver uma acomodação mais forte do dólar por uma questão de alocação no mercado internacional e, evidentemente, as trocas de moedas, né? E isso tende a fazer com que o nosso dólar, né, que o real se valorize, o dólar comece a cair e acomode um pouco mais. Rafael Figueiredo, economista, está conosco aqui no Jornal Gente, explicando notícias do mercado financeiro. Vou aproveitar e fazer uma outra pergunta para você, Rafi, que foi uma demanda até de ouvintes que acompanharam no fim da semana passada, no fim de semana, muita análise sobre o Mercado Livre, que superou a Petrobras em valor de mercado e se tornou a mais atrativa, a mais valiosa aí da América Latina. Como que você enxerga, explica esse movimento? O que está acontecendo, Rafi? Olha, o movimento do Mercado Livre, para mim, não é uma novidade, né? O que acontece, né? Assim como a gente tem tido uma enxurrada de investimentos em segmentos de tecnologia, né? A Mercado Livre é uma grande plataforma com uma altíssima tecnologia,
né, de multicanais para levar aí compradores e vendedores, né, a exercerem aí a sua atividade. O que a gente tem visto no mundo é o crescimento dessas empresas, essas plataformas de tecnologia, com estímulos passados, né, com taxas de juros extremamente baixas, e aí agora é uma resposta a esse movimento. Né? Isso me faz lembrar uma capa da The Economist, se eu não me engano foi em 2006 ou 2007, quando ela coloca as plataformas de petróleo na capa, só que ao invés de colocar o nome das plataformas de petróleo, ela coloca o nome das grandes empresas de tecnologia, né, Google, Microsoft, dizendo que está tendo uma transição, né, dessa matriz da ordem econômica. Então, isso não é uma novidade do petróleo ele perder força, dando lugar a essas grandes empresas de tecnologia, e o Mercado Livre como uma empresa aí, listada e vista mundialmente, né, como uma ordem de preferência. Imagino que outras empresas venham, né, nesse mesmo caminho, em função dessa nova dinâmica de fluxo, né, de investimentos em tecnologia que a gente tem visto. Rafi, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte: no meio da barafunda ontem, né, estava de vaca não reconhecer bezerro no mercado financeiro, né, ouviu-se muito a recomendação de que era preciso sair de ativos de risco e colocar em ações ou em ativos defensivos. O que diabo é uma ação defensiva, né? Eu queria que você explicasse isso, se foi essa a recomendação, se é essa a recomendação que você faz em momentos como esse. Quer dizer, como está ali naquela incerteza, volatilidade, essas coisas todas, o Brasil já são entre 5 e 6 milhões de investidores, é um número bastante modesto, se você considerar que metade da população norte-americana investe no mercado financeiro, mas de qualquer maneira já é um número expressivo de brasileiros, né? E brasileiros da maior parte da classe trabalhadora, gente simples, né, que está ali investindo no mercado financeiro. Eu queria que você nos explicasse isso, se é recomendável sair de ações ou de ativos mais arriscados e investir em ativos defensivos, e o que são esses ativos. Claro, com certeza. Bom, primeiro de tudo, um disclaimer, né? Que antes de tudo eu também sou analista aqui, então eu posso dar recomendação, e a gente tem feito uma recomendação aqui um pouco mais dura quanto ao mercado acionário. Eu estou na linha aqui de que eu acho que a economia nos Estados Unidos e a do mundo vai mesmo desacelerar. Eu não imagino que seja uma recessão bruta, mas que vai mesmo desacelerar, porque o tempo de taxa de juros elevada nos Estados Unidos pode, e na minha opinião, deve estrangular um pouco mais a economia. Então, outros dados poderão corroborar com isso, ao ponto de fazer com que o Banco Central, na próxima reunião em setembro, desça a taxa de juros, mas não vai ser pelo melhor motivo, mas sim pelo pior, que é uma economia desacelerando. E aí sim, nesta recomendação, a gente tem feito mudanças de empresas mais cíclicas, que estão mais ligadas à atividade de crescimento de economia, para empresas defensivas. O que são empresas defensivas? São empresas que elas navegam melhor num ambiente de incerteza de mercado, porque elas são mais previsíveis nos seus resultados. Imagina uma geradora de energia elétrica, uma empresa de saneamento básico, né? Empresas que são monopólios naturais, empresas que o mundo pode acabar, mas elas vão continuar ali, porque são quase que investimentos e os resultados são bastante previsíveis. Essas companhias, elas são fortíssimas geradoras de caixa e, portanto, elas pagam ótimos dividendos, dividendos esses que, inclusive, às vezes são maiores do que a própria taxa Selic, né, o CDI. Então, esse deslocamento para um movimento mais defensivo significa que você está vendo aí tempos e tempestades à frente, e aí você se coloca numa posição de defesa para esperar essa turbulência passar, para aí depois você ir para as ações ofensivas. Um outro ponto também fundamental é a própria renda fixa, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né, que tem dado taxas bastante atrativas. A taxa de juros do Fed ela está alta, né, e deve começar a cair. Portanto, é um momento em que você, aplicando nessa renda fixa, você garante uma taxa bem elevada, e à medida em que essa taxa de juros começa a cair, o preço desse título
começa a subir. Né? Há uma relação inversa entre redução de taxa de juros e elevação do preço desse título. Então, há uma oportunidade também, se a gente está vendo uma tempestade à frente, de você aplicar e garantir ganhos com risco bem reduzido ou quase zero também na renda fixa. Eu estou no campo aqui, do campo da cautela mesmo. Não acho que isso vai afetar brutalmente o Brasil, tá? Porque como a gente acabou de falar, a gente está jogando a Série B do mundo, a gente está muito deslocado no ambiente de alocação. A gente vai passar meio que paralelo a essa desaceleração e, de qualquer forma, uma desvalorização do dólar pode acabar atraindo um pouco mais de recurso, inclusive ajudar a nossa taxa de juros aqui cair também. Agora, para o curto prazo, você acha que vai ter algum jeito da gente escapar de uma nova alta dos juros, Rafael? Olha, o Banco Central me surpreendeu com um tom bastante duro agora nessa ata, mas eu entendi isso e o próprio ata ficou um pouco velha por conta do acontecimento da última sexta-feira, abrindo a porta para subir juros, mas eu acho que o objetivo dele aqui é fazer com que essa desancoragem de expectativas, né, não ocorra mais, que faça uma convergência de uma vez por todas, por isso que ele tem esse tom um pouco mais duro, e aí acaba fazendo... veja, um ponto importante que foi especulado é que o Banco Central deveria fazer um leilão para acomodar, fazer o dólar cair. Né? Então ele preferiu, ao invés de fazer o leilão, ter um discurso mais duro, porque mantendo essa porta aberta para subir a taxa de juros, a nossa moeda vai pagar juros mais altos do que outros lugares no mundo, como nos Estados Unidos, cujo prognóstico é de queda de taxa para setembro. Portanto, este movimento já é o forte suficiente para fazer o nosso câmbio cair. Né? O mercado faltam 10 minutos para o mercado abrir, mas eu já tenho aqui um prognóstico que a gente vai ter um dólar para baixo, pelo menos na abertura aqui, em função desse tom mais duro. E isso, portanto, Thaís, deve ajudar sim a taxa Selic a começar a não subir, né, mas sim começar a procurar um ambiente de queda, e na nossa avaliação aqui, isso deve acontecer no primeiro trimestre do ano que vem. Esse é o Rafael Figueiredo, economista da Eleven Financial, trazendo para a gente um pouco, né, de explicação sobre esse quadro que está vivendo a economia. Todo mundo está falando dólar alto, dólar está chegando a 6. O Rafael explicou para a gente todos esses movimentos e falou também sobre outros assuntos relacionados à economia e o mercado financeiro. Rafael Figueiredo, obrigado pela presença aqui no Jornal Gente. Sempre um prazer. Até uma próxima. Foi um prazer. Um abraço, turma. Bom dia e bom trabalho para vocês aí. Um abraço, obrigada ao Rafael Figueiredo, sempre conosco aqui, ajudando a gente a entender esses assuntos mais intrincados da economia. Pedro. Na sequência, vamos